Então, aprendiz, bem-vindo aí a mais uma série de vídeos. A gente começa agora nesse primeiro vídeo a falar de neurociência. E não se preocupa que a gente não vai ficar aqui falando de anatomia, de fisiologia, nem de termos médicos e clínicos, porque eu sei que você está aqui para aprender a estudar, então a gente tem que ser bem direto e objetivo. O que a gente tem que entender é que a neurociência ela vai apontar para a gente alguns caminhos que vão justificar técnicas, estratégias, vão fazer você pensar melhor naquilo que você tem que utilizar como ferramenta. Pensa na neurociência como uma ferramenta. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente usa o nosso cérebro para aprender. E o que muita gente não pega muitas vezes é que o cérebro nada mais é do que uma bola de carne como qualquer outra. Ali tem sangue passando, ali tem nutrientes, tem toxinas, tem excretas, tem tudo que tem em qualquer parte do seu corpo, com uma diferença ou outra. Então, considerando esse ponto, você tem que pensar o quê? Aquilo que você come, quantidade de sono, descanso, o que você bebe, o que você faz com o seu corpo, afetam de alguma forma o funcionamento do seu cérebro. Então, a neurociência ela vai mostrar para a gente alguns apontamentos de como o cérebro funciona e, sabendo como ele funciona, como a gente pode tirar proveito disso e como a gente pode estrategicamente repensar algumas coisas que a gente faz na hora de estudar para aproveitar melhor esse órgão que a gente tem, que é tão especial. Então, o primeiro ponto é esse. Lembre que o seu cérebro é praticamente uma bola de carne que tem dentro de você. Ali tem sangue, nutrientes, tudo isso afeta o funcionamento dele. Então, vamos partir dessa ideia de que o cérebro é uma bola de carne. Você sabe que no seu cérebro tem sangue circulando. Ali tem veias, tem artérias, tem capilares sanguíneos. E dentro desse sangue que circula no seu cérebro tem nutrientes, como a glicose, por exemplo, que você utiliza para gerar energia, para poder pensar e estudar. Moral da história: quando você vai estudar, é importante você ter esse tipo de noção de que aquilo que você comeu antes de estudar pode afetar você. Por exemplo, alimentos de alto índice glicêmico, aqueles alimentos que têm muita glicose, muito açucarados e que podem fazer com que você produza muita insulina, como consequência da ingestão, podem atrapalhar a sua concentração. Alimentos como o alface. Alface é um famoso sonífero, né? Tem gente que vai estudar à tarde, depois do almoço, depois que comeu um almoço e no almoço tinha uma salada com alface. Imagina, uma pessoa que almoça, né, e come nesse almoço uma salada de alface e toma um suco de maracujá em seguida, essa pessoa vai ficar com sono, vai ficar desconcentrada, vai ter sérios problemas para conseguir estudar nesse horário da tarde. Então é sempre importante você vincular a alimentação adequada, a atividade adequada a esse seu momento de estudo. Então, existem alimentos mais adequados, alimentos praticamente proibidos, existe a questão do sono, do descanso e da atividade física também. Como a gente já falou, o teu cérebro é uma bola de carne onde tem sangue circulando. Isso quer dizer o quê? Que se você faz atividade física, você estimula o funcionamento do seu cérebro. Alguns estudos mostram que é mais interessante você estudar após ter feito alguma atividade física que gerou oxigenação cerebral. Então, aquele estudante que muitas vezes pensa que tem que abrir mão da academia, tem que abrir mão de fazer atividade física para poder estudar mais tempo, muitas vezes está pecando nesse ponto. A atividade física, por exemplo, ela vai ajudar e auxiliar na oxigenação do cérebro, que é o órgão mais guloso no seu corpo. Com essa ajuda provocada pela atividade física, todo e qualquer estudante sente maior rendimento, melhora de foco, concentração e consegue dessa forma ter mais habilidade na hora de estudar. Então, lembre-se sempre disso. O que você faz aqui fora tem consequência aqui dentro. Então, a alimentação tem que ser cuidada, a atividade física tem que ser frequente e o teu sono, o teu descanso também deve ser considerado. E isso nos leva ao que a gente conhece hoje, ao que a gente chama hoje de neurociência, né? A neurociência que considera todos esses aspectos para o nosso estudo. E daí vem o que a gente conhece também como Brain-Based Learning. Essa sigla, BBL, Brain-Based Learning, é justamente o quê? É a gente considerar a forma como o nosso cérebro funciona para aprender de acordo com isso. Considerando, então, algumas noções que o Brain-Based Learning dá para a gente tem que saber o quê? Que o nosso aprendizado ele é processado por neurônios. Neurônios que são células, são as unidades funcionais e estruturais do nosso cérebro. Nosso cérebro tem trilhões de neurônios, outros trilhões de neuróglias, e todas essas estruturas participam de alguma forma
do que a gente vai chamar de inteligência. Elas participam de alguma forma do processamento cognitivo, da formação do nosso pensamento e de como o nosso cérebro entende a realidade. Tudo isso pode e será afetado pela sua rotina diária, pela sua condição emocional, pelo que você come, pelos alimentos que você ingere ao longo do dia, bebida, descanso, tudo isso, certo? Então, é sempre importante ter tudo isso em mente. E aí vamos fazer um teste, uma brincadeira, só para você verificar como é que o seu cérebro trabalha com memória, por exemplo. Antes da gente continuar o nosso papo. Pega uma folha, pega uma caneta e tenta agora imaginar uma nota de R$20. E tenta desenhar essa nota de R$20, aquela face da nota que tem o bicho. Lembra? Tenta fazer isso, tenta imaginar essa nota de R$20, coloca ela no papel, tenta esquematizar de alguma forma bem simples, tentando apenas lembrar o que é que tem nela. Tenta utilizar justamente agora os seus neurônios e veja como é que eles estão nesse processo de formação de memória. Já que o seu cérebro guarda informação, tenta verificar aí se existe, por exemplo, uma nota de R$20 arquivada. Faz o teste. Então, conseguiu? Sem roubar, hein? Não vale olhar na carteira nem ver na internet. Então, olha agora na tela uma nota de R$20. Compare aí com o que você fez. Tente notar se o seu cérebro, se a sua memória conseguiu processar toda essa informação e recuperar toda essa informação. Imagina, você vê dinheiro todo dia e às vezes até para colocar esse desenho, essa imagem de uma nota de R$20 com os detalhes, né, para você perceber qual é o bicho, qual é a cor, em que posição está o número, onde é que está escrito R$20, onde é que tem a tarja, tudo isso, né? Será que isso fica arquivado? Será que o seu cérebro ele funciona assim, como se fosse o HD de um computador? Então, muita gente pensa que é assim, mas não é bem desse jeito. O nosso cérebro ele cria conexões daquilo que ele julga ser importante. Eu imagino que se a gente fizer esse exercício de relembrar uma nota de R$20, talvez daqui uma semana, daqui um mês, você saia melhor. Por quê? Porque agora você teve que pensar sistematicamente sobre isso. E isso já é uma dica de como o nosso cérebro funciona. Você só vai conseguir arquivar e guardar a memória, guardar a informação e gerenciar a informação se você realmente se envolver com aquilo que você está estudando. Então, o seu cérebro ele precisa entender de alguma forma que aquilo que você está estudando tem alguma relevância, alguma importância, que aquilo de alguma forma vai impactá-lo. Ok? Então, essa brincadeira mostra pra gente como é que o nosso cérebro, de fato, trabalha a aprendizagem. E por fim, nesse primeiro vídeo, sem entrar em muitos detalhes ainda, você tem que imaginar também o seguinte: quando a gente pensa no processo evolutivo, quando a gente pensa no processo de desenvolvimento da humanidade, pensa aí alguns milhares de anos atrás, será que o ser humano evoluiu para realmente ficar ali sentado, olhando para um livro, decifrando símbolos, letras e significados? Não. Do ponto de vista evolutivo, o ser humano se desenvolveu para caçar, coletar, se proteger, enfim, para atividades mais físicas, né? O planejamento, concentração, foco, nada disso teria sido alvo do processo de seleção natural. Então, um ponto-chave para você também entender aqui é o seguinte: ao sentar para estudar e pensar em crescimento, desenvolvimento pessoal, tudo isso, você está lutando contra a natureza. Né? A natureza não desenvolveu a gente, a seleção natural não desenhou a gente para ficar sentado com a bunda na cadeira estudando. Então, é importante também você saber que aprender a estudar, a sistematicamente desenvolver o hábito dos estudos, isso é uma batalha diária que a gente tem que tentar trabalhar e convencer o nosso cérebro, né? Mostrar para ele que isso faz sentido, que isso é relevante, para que ele, aos pouquinhos, vá se convencendo e ajudar a gente, ok? Então, esse primeiro vídeo sobre neurociência é só para te dar esse apanhado geral, algumas informações básicas, para a gente começar realmente a especificar algumas coisas no próximo vídeo. Te vejo lá!